tarde a todos. Boa tarde. É sempre com... É sempre com muita gratidão, né, que a gente retorna ao cantinho, ao seio de Miguel Arcanjo, né, para compartilhar, né, as nossas reflexões. Mas quando a gente diz, vai trazer uma palestra, não, quando a gente está em família, a gente conversa um pouco mais com o coração aberto e é sempre um bate-papo, né? Um bate-papo assim, bem mais próximo que uma palestra propriamente dita. E as nossas reflexões, né? A gente sabe que quando recebe o tema, as reflexões são primeiramente para a gente. Então a gente busca informação, mas o primeiro que estuda e o primeiro que tem que refletir sobre aquilo somos nós. Né? Então esse tema foi primeiro para mim. E dentro das minhas reflexões, eu tento passar um pouquinho para vocês, que eu não tenho a sabedoria assim tão grande como a do Alberto, que transmite assim, tão grandiosamente, mas a gente se esforça um pouquinho. Reconciliar-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Olha. E aí, tem duas perguntas que eu gostaria que a gente levasse daqui para que a gente pudesse pensar durante a semana, durante o dia à noite. A primeira é: quem é o meu adversário? Foi a primeira pergunta que eu fiz a esta. Quem é o meu adversário? E enquanto eu estou a caminho, me remeteu a tempo. Será que eu estou utilizando bem o tempo de reconciliação com esse adversário que eu ainda tenho que identificar? Será que eu já consegui identificar quem é o meu real adversário? E muitas das vezes a gente passa pelo banheiro e identifica ele no espelho. Agora somos nós mesmos. A gente passa pelo quarto, no guarda-roupa, quando abre a porta, quem está lá dentro? Ele. Guardado. E essa semana eu vi no comentáriozinho no status do WhatsApp, é só eu que tenho WhatsApp, vocês não têm não, né? Ninguém olha o status do WhatsApp, só eu. E aí, nessa parte do aplicativo, dizia assim: eu fiz a unha, era uma amiga, eu fiz a unha e fui ao cabeleireiro. Mulher de unha feita e cabelo feito não quer briga com ninguém. Se a mulher ela está de unha feita, que foi cara, aquela de porcelana, não tem isso? E fez o cabelo, está bonito, ela não quer briga com ninguém. E eu pensei, falei assim, não é que é isso? Se eu pinto o meu coração com as tintas do Evangelho, esse adversário que está preso dentro dele, de mim, embebecido com essas tintas do Evangelho, ele também não vai querer briga com ninguém. Sabe por quê? Que muitas das vezes a briga só acontece quando os dois querem. A briga só acontece quando dois querem. E muitas das vezes dentro da casa da gente, se a gente estiver com o nosso coração pintado com as
com as tintas do Evangelho, às vezes vem algumas farpas e você está sereno. Não, esse não conseguiu me atingir, porque o meu coração estava pintado com as tintas do Evangelho. O meu cabelo estava feito com uma página de Emmanuel, de Chico, de Humberto de Campos. Estava com Kardec me orientando sobre um tema que eu abri o Evangelho ao acaso. Então a minha cabeça estava feita. Então aquilo que veio ao meu encontro, que poderia me desestruturar, não só a mim, como toda a minha família, como as crianças, como os vizinhos. Isso pode acontecer também na minha casa. Pode acontecer no meu trabalho, dentro do ônibus, no meu trajeto com o meu vizinho, Aqui, dentro do centro, porque a gente também tem as nossas, nossos milímetros até dentro do centro. Olha como é que as nossas unhas ainda não estão pintadas. E a gente fica sempre alerta. E isso nos causa mal, porque a gente inunda o nosso sistema, a nossa corrente sanguínea de adrenalina sempre. Para você estar sempre alerta, não leva o desaforo para casa. Quem nunca disse isso? Quem nunca? Mas para você dizer, não, eu não levo o desaforo para casa não. Então, para como você diz isso? Você inunda a sua corrente sanguínea de adrenalina. Então, para quê? Para que você fique como? Alerta. Para qualquer revide. E aí desestrutura todo o seu sistema digestivo, os rins para filtrar toda essa adrenalina. Sobrecarrega ele, sobrecarrega seu cérebro. E muitas das vezes o nosso adversário somos nós mesmos. Porque às vezes a gente primeiro, para atingir um outro, para revidar ao outro, nós precisamos gerar dentro de nós para entregar ao outro. E aí é uma outra pergunta para que fique nas nossas reflexões. O que a gente está gerando dentro de nós para entregarmos ao outro? Será que a gente ainda está remoendo mágoas que afeta também o nosso organismo físico e psicológico? Dores, ressentimentos, mágoas, rancores, ódio, decepção. Ou estamos processando no nosso coração a paciência, a resignação, a tolerância. Porque se eu estiver com o meu coração pintado, eu não quero briga com ninguém, e se eu não quero briga com ninguém, não consegue chegar até mim. Pode até alguém querer trazer esta mágoa para mim, mas se eu não receber esse presente muitas das vezes desagradável, e digo, não, esse presente eu não quero. Esse presente, quando você diz que não quer, o que ele faz? Ele retorna com o remetente, não é?
ele não entra em você. E você agradece ao Pai por não conseguir vencer mais essa etapa. Porque os testes não vai acontecer um hoje e o outro 365 dias depois. Não. Ele vai acontecer diariamente se nós não estivermos atentos, com o coração pintado com as tintas do Evangelho. Se nós não estivermos alertas ao nosso proceder, se não blindarmos os nossos corações com as tintas do Evangelho, não é assim, não é? A gente olha para portas de ferro, a gente vê com corrimão de ferro, está pintado, não está pintado? Mas se não tiver pintado, o que acontece? A ferrugem consome, né? Ele consome de tal forma que conforme o tempo ele fica tão frágil com a ferrugem que ao simples toque ele se desmancha. Então é necessário que façamos a manutenção dos nossos corações e dos nossos pensamentos, para que possamos estarmos blindados com os adversários. Quem são os nossos adversários? Primeiramente, nós mesmos. Porque muitas das vezes o nosso irmão está em desequilíbrio, mas se entramos na mesma faixa, o que acontece? Nos aproximamos. Há com certeza um conflito, mas a briga só acontece, as desavenças só acontecem quando estamos em sintonia. Quando eu não quero brigar, o que acontece? A pessoa consegue brigar sozinha? Não consegue. Lógico, para isso tem que ter a resignação, tem que ter a paciência, tem que ter um esforço próprio. E Kardec diz para a gente, temos que domar o quê? O verdadeiro espírita é aquele que se esforça, não é aquele puro. O verdadeiro espírita não é o puro. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para manter, né, o equilíbrio de si mesmo, né, as suas más tendências, em combatê-las, as suas más tendências. E quais são as minhas más tendências? Cabe a cada um de nós verificar. Por isso que Sócrates já disse, conhece-te a ti mesmo, né? Estava lá no templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo, porque a gente precisa saber aonde estão os nossos pontos fracos para podermos corrigir. Porque se eu não sei nem aonde está o meu ponto fraco, aonde é que eu caio com frequência, aonde que você cai com frequência, é aí que você precisa resolver esse problema. Aonde é o meu ponto fraco? Com o seu adversário, primeiramente com você e depois com o outro, que muitas das vezes não tem o conhecimento que você tem, que às vezes ignora o que você já conhece, que precisa muito mais da ajuda do que você. Assim, ele não conhece o concurso, porque se ele conhecesse estaria melhor. Porque não necessariamente o que está dentro da casa espírita conhece tudo. Temos as nossas dificuldades. E o tempo de se eu faço a reconciliação comigo para depois com o outro, né? Primeiro eu preciso identificar em mim, verificar em mim as minhas más tendências. E a partir daí, seguir trabalhando em mim para que possa isso refletir no outro. Olha, seu Itamar realmente mudou.
temperamento dele. Ele antes era dessa forma, agora ele está bem mais tranquilo. Eu falo uma coisa, você está mal me retruca. Eu faço assim, ele não, nem se abala nada. Então isso aqui eu não consigo identificar, tirar ele mais do prumo. Por quê? Porque ele conseguiu identificar nele qual é o seu ponto que precisava ser melhorado. Então ela pode mudar de tática, porque aquela ali ele não consegue atingir mais ele. Assim é o nosso filho, é o nosso esposo, é a nossa esposa, é o filho difícil, é o vizinho, né? Que é difícil. E somos nós mesmo conosco mesmo, com a nossa falta de paciência, né? Com os nossos limites lá embaixo. Não tem tolerância com nada, né? Se deixou a toalha em cima da cama, o estresse acontece para o dia inteiro. Já perceberam isso? Às vezes um acontecimento assim, a gente leva para o dia inteiro. A gente fica, às vezes nem exterioriza, né? O filho deixa a toalha em cima da cama, às vezes você pega e coloca até no varal. Mas você não fala para ele, mas você fica remoendo aquilo o dia inteiro. Né? Se você pega ele pela mão e fala assim, poxa, ajuda seu pai, ajuda sua mãe, faz assim, não faz assim. E a gente sabe que filho, e quando é filho maior como a gente, tem que repetir várias vezes. Educar dá trabalho. E às vezes a gente não quer. A gente quer exteriorizar muitas das vezes o que está dentro do nosso coração ainda enferrujado, né? As nossas mágoas, os nossos rancores, né? Enquanto estais a caminho, né? E aí a gente está pintando o nosso coração com as tintas do Evangelho. Porque senão, essa auto-obsessão conosco mesmo faz com que esse processo obsessivo crie, aumente. Antes é de mim para comigo mesmo. Sempre sem paciência, sem tolerância, sem respeito para com o outro, parte sempre de mim. Então isso passa a ser uma auto-obsessão em relação às coisas boas, porque eu nunca digo uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, sempre uma pessoa crítica. Será que eu estou assim? E às vezes a gente não para. Às vezes no banheiro, na frente do espelho, e troca uma ideia com a gente mesmo. Fulano, não acertou. Hein, Luiz? Poderia ter sido melhor. Poderia ter falado com um pouco mais de carinho. Você poderia ter falado com um pouco mais de educação. Será que se eu falasse com você desta forma, você gostaria? Um ponto para a gente refletir. E o tempo, ele não espera. Ele passa. Ele passa. E aí, às vezes, a gente está patinando no mesmo erro várias vezes. É necessário que a gente pare em frente ao espelho e fale: reconcilia-te agora contigo mesmo. Porque quando você está em paz contigo, a tua casa fica como? Hein? Ela fica em paz.
porque você está em paz. Como é que fica o teu trabalho? Em paz. Porque o que vem de fora não consegue te atingir. É essa ligação com o Pai que temos que ter frequentemente. E o Pai diz pra gente assim, ó, quando quiserdes orar, entra no quarto, fecha a porta, em segredo, eleve o seu pensamento ao Pai, que tudo vê em segredo. Mas que porta é essa? Que quarto é esse? E aquele que não tem quarto? E aquele que não tem uma porta para fechar? Como é que fecha a porta? É a porta do coração. Entra onde você estiver, na praça, no banheiro, né? Numa fila de banco, na fila da lotérica, sentado na praça. Entra no teu quarto e fecha a porta. Sabe por que a porta tem que ser fechada? Para o que está externo não entre nesta porta. Vocês já começaram a orar e Pai nosso que estás no céu, santificado. Eu acho que eu tenho que pagar uma conta, tenho que ir na casa do vizinho. Mas aí, quem nunca fez isso? Hein? É porque a gente deixou de trancar a porta. O externo entrou no nosso quarto. Quando a gente fecha a porta e se conecta diretamente com o Pai, o que está fora não entra. Então a nossa prece é única. Agora é o tempo meu e Deus. E aí a gente ora e se conecta diretamente com Ele e faz a nossa oração. Primeiramente, o que se faz? Os nossos louvores a Deus. Bendito Senhor, amantíssimo, bom e justo, porque temos que louvar a Deus com toda a sabedoria e bondade. Temos que agradecer a Deus a tudo de bom que vem nos dando até hoje, desde a nossa criação, que foram há bastante tempo atrás, há muitos milênios. E também temos que pedir, mas não só pedir, mas estar atentos nos nossos pedidos. Porque Deus fala conosco através do próximo. E esse próximo pode ser uma caixa do supermercado. Ela pode ser uma pessoa que senta do lado, no seu lado no ponto de ônibus. Pode ser através das pessoas de um adversário, que as pessoas que te gostam muito não tem coragem de te dizer muitas das vezes a verdade, mas o teu adversário tem. E às vezes Deus quer que te sirva aquelas palavras para o teu despertar. E às vezes vem de um amigo, vem de pessoas distantes, próximas, e às vezes a resposta daqueles seus pedidos da prece vem por aí. E muitas das vezes vem pelos nossos amigos aí, que difundem também o Evangelho, como os nossos irmãos protestantes que batem na nossa porta e vêm trazer o Evangelho para a gente, e a gente diz, não, hoje eu estou ocupado. E às vezes é a resposta para uma prece que precisamos. Então, meus amigos, meus irmãos, a palavra, se hoje gostaria de deixar só uma coisa, se a gente não lembrou de muita coisa que falamos hoje, eu gostaria que você saísse daqui com só uma coisa, que você
pinte o teu coração com as cores do Evangelho, porque o primeiro adversário somos todos nós. Muito obrigado, que Jesus abençoe. Obrigada.